Olha, o papo de hoje é sobre uma afirmação que é, no mínimo, ousada, para não dizer uma heresia no mundo da tecnologia: a morte do PostgreSQL. O material que a gente vai analisar aqui não só anuncia o fim de um gigante, como também propõe o nascimento de algo totalmente novo no lugar dele. Vamos entender essa história. E aí que fica a pergunta, né? O Postgres é tipo um pilar da tecnologia há décadas. Mas, agora na era da inteligência artificial, será que a arquitetura dele ainda dá conta do recado? A fonte que a gente está analisando hoje bate o pé e diz que a resposta é um sonoro não. E olha, essa não é uma opinião que surgiu do nada, não. Andy Pavlov, um baita professor da Carnegie Mellon, uma referência na área, publicou uma análise simplesmente devastadora sobre as ineficiências do PostgreSQL. O interessante aqui é que essa crítica, vinda de um especialista, dá um peso enorme para a ideia de que por baixo dos panos existem falhas bem sérias na estrutura dele. Então, vamos começar pelo começo. Os problemas. A gente está falando de um software cujo coração, a arquitetura principal, foi desenhado lá nos anos 80. Isso, inevitavelmente, cria uma bagagem, sabe? Aquela famosa dívida técnica que só vai acumulando vira uma bola de neve. E aqui a gente vê em detalhes o tamanho dessa dívida. Decisões que fizeram sentido lá nos anos 80 hoje são um problema. Por exemplo, cada conexão que você abre no banco, ele cria um processo inteirinho no sistema operacional. É um desperdício enorme. O jeito como ele lida com atualizações de dados, o tal do MVCC, cria cópias e mais cópias de linhas, gerando muito lixo. E o pior, às vezes uma alteração pequena pode travar tabelas gigantescas. Para aplicações modernas, isso é um pesadelo. E aí a gente chega no ponto-chave. Para o tipo de operação que a memória de um IA precisa, com grafos super complexos, busca por vetores, um crescimento que acontece sozinho, esses problemas de arquitetura deixam de ser só um incômodo. Eles se tornam o gargalo de performance do sistema inteiro. Mas é aqui que a história dá um giro de 180 graus. A solução proposta não é só um remendo ou uma melhoriazinha, é uma mudança de paradigma mesmo, que começa lá na base de tudo, na matemática, na geometria que a gente usa para organizar os dados. Olha só que sacada genial essa comparação. A gente está acostumado a pensar no espaço como uma coisa plana, né? Euclidiana. Mas os dados, principalmente quando a gente fala de conhecimento e memória, eles têm hierarquia, têm parentesco. A geometria hiperbólica, que é a curva, representa essa estrutura de árvore de um jeito natural. Conceitos mais gerais ficam no centro e os detalhes mais específicos vão para as bordas. A relação entre eles não é um número numa tabela, faz parte da própria forma do espaço. É outro nível de representação. E é exatamente essa a base do NITDB. Ele é definido como um banco de dados de grafos hiperbólicos temporais. E a fonte usa uma analogia perfeita para explicar o que é isso. Pensa numa mistura: a capacidade de grafos do Neo4j, mais a busca vetorial superpoderosa do K-Durant e, para fechar, os princípios de como a nossa própria memória biológica funciona. Tudo isso reconstruído do zero em cima dessa nova fundação geométrica. Certo, mas como isso funciona na prática? Como é que ele ataca o PostgreSQL de frente? Aí entra a parte da implementação prática, que eles chamaram de camada Aaron Swartz, uma homenagem bem direta ao ativista que lutava pela liberdade da informação. E o teste de fogo foi num sistema de verdade, um cenário bem complexo. Uma IA chamada EvaMind, usada no cuidado de idosos. E o detalhe, ela depende de um banco de dados com, pasmem, 141 tabelas em Postgres. Não é pouca coisa, não. E quando foram analisar esse sistema, descobriram uma coisa muito interessante. Dá para ver aqui no gráfico. Cerca de 61% dos dados são o que a gente chama de relacionais estreitos. Sabe, dados médicos, de auditoria, LGPD, coisas que precisam de regras rígidas e que funcionam bem num banco tradicional. Mas os outros 39% são dados semânticos, comportamentais, o tipo de dado perfeito para ser migrado para um grafo hiperbólico. Agora, antes de mostrar a tabela completa de resultados, a fonte destaca este número, de 10 a 100 vezes. É uma promessa de ganho de performance tão absurda que a gente até duvida. Mas vamos ver os detalhes. E tá aqui o porquê. A comparação é até covardia, na verdade. Operações que levavam milissegundos no PostgreSQL passando pela rede, agora levam microsegundos rodando dentro do próprio processo na camada Swartz. Uma transação completa que podia levar até 50 milissegundos caiu para menos de meio milissegundo. A diferença é simplesmente de outro mundo. E se tudo isso já não fosse o suficiente, a gente entra agora na parte mais ficção científica da coisa toda. A ideia de que o NITDB é mais que um banco de dados. Ele é quase um sistema vivo,
um organismo que cresce e se reorganiza sozinho. E a forma como isso acontece é por meio de um ciclo de sono. Basicamente, o sistema sonha. Ele pega uma parte do seu mapa de conhecimento e dá uma chacoalhada, perturba as conexões. Depois, ele tenta otimizar tudo aquilo, ver se encontra uma organização melhor. No final, ele mede se essa mudança não destruiu a identidade fundamental do sistema. Se a mudança for boa, coerente, ele incorpora. Se não, ele simplesmente descarta, como um sonho que a gente esquece. E o mais maluco de tudo é que isso não é uma metáfora, não é uma historinha para boi dormir. É um algoritmo real de reconsolidação de memória, com otimização matemática e verificações baseadas em geometria fractal. Tudo isso para evitar o que os cientistas chamam de esquecimento catastrófico em redes neurais. Mas, claro, nem tudo são flores. O próprio material que a gente analisou aponta os desafios. É preciso ser realista. A tecnologia ainda está em desenvolvimento. Existem limitações, por exemplo, na concorrência de escrita. Migrar aquelas 141 tabelas é um projeto gigantesco e o motor em si ainda não está 100% pronto. É importante ter essa perspectiva. Então, qual é a conclusão disso tudo? A proposta aqui não é só trocar uma peça por outra mais rápida. É sobre adotar um paradigma completamente novo, algo que foi pensado do zero, desde o início, para as necessidades de sistemas de memória de inteligência artificial. É mudar o jogo. E aí o nome, NITSDB, faz todo sentido quando a gente lê essa citação dele. O porquê aqui é bem claro. Criar uma IA com uma memória que seja de fato autônoma, soberana. E o como é essa arquitetura complexa e, sem dúvida, revolucionária que a gente acabou de ver. E no fim, a análise volta para aquela mesma proclamação do início. Talvez a questão não seja se o Postgres vai morrer, mas sim que para os desafios que a memória de uma IA impõe, ele nunca esteve realmente vivo. E para dar vida a essa nova geração de inteligência, talvez a gente precise de fato de uma nova geometria para os dados.